Vamos dar continuidade à série sobre os dons, sobre o Espírito Santo. Esse é um assunto muito importante para a nossa igreja, tá? Importantíssimo. A gente vai analisar hoje o discurso de Pedro, a partir ali do versículo 14, tá bom? Mas antes, você que não está participando da série de mensagens, ou você que participou, preciso te lembrar algo importante. O que nós já fizemos até agora? Primeira coisa que eu disse para vocês é: não dá para falar sobre dons, sobre batismo com o Espírito Santo, sem antes a gente chegar à conclusão que nós temos o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque fica uma busca maluca. Vem, Espírito Santo, vem, entra. E você, como cristão, fica achando que você não tem o Espírito Santo. Porque você passa suas crises espirituais, você tem sua preguiça de ler Bíblia, de orar, e a sensação que você sente é que precisa vir do alto, toda hora, um poder, um novo Pentecostes, para que você seja de fato alguém legal diante de Deus. E eu ensinei para vocês que isso, aí está o maior crime. Menosprezar quem sempre esteve. Vocês estão me entendendo? Ele sempre esteve conosco. Se você é um convertido, ele está com você. Então, quando você fica sentindo que está sozinho, que Deus não se importa com você, que Deus está distante, isso é o teu pecado que faz você se sentir assim. Não significa que o Espírito não está em você. Então, isso é muito importante enfatizar, porque senão a gente vai tentar buscar algo que já é realidade na nossa vida. E aí a gente cai no problema de falta de gratidão, falta de percepção. Então, eu falei para vocês a primeira coisa: todo cristão convertido, que nasceu de novo, ele possui o Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo está nele. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, de uma vez por todas, parar de sentir essa distância, como se ela fosse real. Essa distância que nós sentimos tem muito a ver com a sensação de pecado que nós ainda cometemos. Mas Cristo falou assim: eu nunca mais deixarei vocês. Eu não deixarei vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês aí presente, até o dia que vocês estiverem comigo. Então, se Jesus falou que Ele está conosco para sempre, quem sou eu para dizer que Ele não está? Amém? Lembrando que tuas dores, tuas dificuldades, teu pecado, tudo isso vai te cegar, te deixar surdo, vai te deixar insensível, vai te deixar com a inteligência obscurecida, para que você não perceba a grandiosidade que é a presença de Deus no nosso meio. Quer que eu te dê um exemplo? Um culto como esse. Você pode chegar num culto como esse e, de fato, não desfrutar desse culto. Você pode chegar aqui, você não canta, você não presta atenção na palavra, você está pensando longe, você só veio aqui para dizer que está. Você pode, o teu pecado pode fazer você não perceber a grandiosidade que é a presença de Deus na vida de cada irmão que está aqui. Esse é o corpo de Cristo reunido. Nós falamos sobre isso. Segundo passo que nós falamos é que o tempo todo essa igreja tem falado do Espírito Santo. Nós temos a maior parte do nosso curso de membresia para falar sobre a ação do Espírito Santo na ordem da salvação. Novo nascimento, conversão, justificação, adoção, santificação. Nós temos aí várias aulas sobre isso. E a gente tem que parar com aquele estigma de que reformado não acredita no Espírito Santo porque acredita. Só que a diferença que nós precisamos destacar é: o Espírito Santo, ele não está relacionado só a dons e a um poder. O Espírito Santo é o agente que efetua a salvação em nossas vidas. Toda vez que eu valorizo o novo nascimento, toda vez que na santificação eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou valorizando a obra do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque está aí você, querendo mais do Espírito Santo, querendo mais de Deus. Quando você sente vontade de orar, você não vai orar. Quando você sente vontade de ler a Bíblia, você não lê a Bíblia.
Quando você lembra a importância que você tem que cultuar a Deus direito e você não cultua, quem está lembrando isso, você é o próprio Espírito Santo. E toda vez que você deixa para depois, você está desvalorizando a obra do Espírito Santo. Então, toda vez que a gente fala sobre o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo é, nós valorizamos a pessoa do Espírito Santo. Só que nós temos um probleminha aí. Quando eu falo de justificação, adoção, santificação, regeneração e conversão, ninguém fica alegre com isso. Ninguém fica com o coração aceso. Ninguém, sabe, chora por isso. Ninguém, eu falo, estou generalizando, tá, irmãos? A grande maioria. Agora, quando eu falo assim, olha, você vai ter poder. E Deus vai te usar. Quando colocar você no mérito, que é tu que vai ser usado, Deus vai realizar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser um grande teólogo que escreve livros. Meu sonho é sair em viagem missionária. Meu sonho é quando é você que está no centro. Quando o Espírito Santo está relacionado ao poder que ele vai te dar, e você vai ser o holofote, isso te alegra. Se eu começasse a falar agora, Deus está me dizendo que você que tem um chamado missionário, aí ai, chora. Agora, quando eu falo, Deus fez você nascer de novo. E toda vez que você entra em crise com o teu pecado, é o Espírito Santo habitando em você e agindo dentro de você. Toda vez que você ficar triste por causa de um pecado, toda vez que você sente vontade de ler ou lembra de ler a Bíblia, de orar ou sente vontade, mas mesmo assim diz não, é o Espírito movendo dentro de você. Ah, não, isso não é interessante. Interessante, eu quero só ter uns kamehameha. Eu quero que meu nome seja conhecido. Quando envolve essas coisas, nós vemos de uma cultura que a gente quer mais. Então, por exemplo, se eu te desse uma grande oportunidade agora, fulano, a Frones vai te enviar como um missionário no meio de contexto específico tal. Você vai orar, você vai jejuar, você vai virar o crente que você nunca orou. Por que nunca foi o crente, então? Porque só diante de uma oportunidade de holofote, pro teu bel prazer, você muda. Você pode estar me olhando agora, você tem um dom de ensino. Você estuda a Bíblia pra caramba. Se eu te chamasse para ser um professor aqui ou para pregar aqui, a semana que você vai fazer isso seria ser igual. Uma chama ia se acender em você, mas a pergunta é por que agora não está vivendo como alguém que reconhece a presença do Espírito dentro do seu ser? Então, é uma área muito difícil. E nós, reformados, não podemos aceitar o estigma de que nós não acreditamos no Espírito Santo. E sem medo de errar. Eu não acredito em loucuras em nome de Jesus que não estão na Bíblia. E não tenho medo de dizer que são erradas e ponto final. Nós precisamos ser seguros daquilo que nós cremos. Nem tudo que você vê, nem tudo que falam é verdadeiro. Nós precisamos encontrar uma direção bíblica para isso. Não adianta falar sobre dons, não adianta falar sobre poder se não se dá conta da prática. Como é que vai fazer isso na prática? Não sei, cada um faz conforme o Espírito lhe der. E agora? Chega um irmão aqui que se trepa nessa coluna. Vocês nunca viram isso na internet? Movido pelo Espírito Santo, o cara se trepou na coluna da igreja. Eu não posso falar nada. Porque a liberdade do Espírito foi dada para ele. Se a gente viver uma fé assim, sabe o que vai acontecer? Loucuras vão surgir. Loucuras vão surgir. É muito difícil ser bíblico. É muito difícil porque ser bíblico é uma guerra contra a nossa carne. Eu já estive nesse local de usar muito poder, eu gostava disso. O contexto de onde eu vim é totalmente diferente, mas hoje eu não posso ter medo de dizer está errado tal coisa, se eu tenho certeza bíblica disso. Vocês gostando ou não. Então eu tenho mostrado para vocês, até aqui, que o Espírito Santo, a discussão sobre dons, não pode ser feita a partir de um tema isolado. Dom de línguas, existe ou não existe? Não se pode falar sobre isso sem ter um contexto teológico de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus e de quem é Cristo. Aí o que eu fiz no domingo passado? Eu comecei a mostrar um pouquinho da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
A gente mostrou que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava de uma forma seletiva. Você tem menções bíblicas onde ele capacita reis, onde ele capacita artesãos, onde ele capacita profetas para profetizar, mas você não vê uma linguagem de morada. Não significa que o Espírito Santo não regenerasse as pessoas, que o Espírito Santo não atuasse para que as pessoas do Antigo Testamento pudessem crer em Cristo que viria. Mas é um pilar central dessa igreja. Você precisa entender 3 linhas importantes que eu tenho conversado muito com os líderes da igreja. Quando eu olho a Bíblia como um todo, Deus se revela através de 3 linhas importantes. Primeira linha, nós conversamos muito essa semana sobre isso. Revelação. Quando você vai ver o Antigo Testamento, você percebe que é Deus que se mostra, não é o homem que vai atrás de Deus. Em nenhum momento da Bíblia, nenhum momento, algum homem vai atrás de Deus. Algum homem tenta alcançar Deus. O tempo todo é Deus que decide ir ter relacionamento com o homem. Como é que ele faz isso? Através de eventos históricos. Existem eventos históricos na Bíblia que cada vez que um evento desse histórico acontece, Deus mostra quem ele é, mostra quem você é e quem você deve ser e quem Cristo vai fazer você ser. Exemplo, queda, um fato histórico, um evento que aconteceu. Por mais que pessoas não acreditem nisso, mas para a gente aconteceu. Lá ele revela a misericórdia, a graça. Ele mostra o quanto ele não tolera o pecado e ele mostra que mandaria Cristo. Em Noé, nós temos mais um fato histórico. E Deus revela mais um pouco quem é o homem, quem seria Cristo e quem ele é. Abraão, Moisés, Davi. Conforme os eventos históricos vão acontecendo, Deus vai revelando para a gente quem ele é. Deus vai mostrando para a gente o plano de salvação dele. E eu mostrei para vocês que uma coisa curiosa acontece. Na metade do Antigo Testamento para frente, começam a surgir profecias, não só apenas do Messias, como já tinha, mas profecias sobre o Espírito que seria derramado. A linguagem é: derramarei como água, como torrentes de água, te darei um coração novo, porei meu Espírito dentro de você, sempre ligado com coração transformado, mandamentos de Deus dentro do coração ou limpeza moral. Aí a pergunta que fica é: mas o Espírito Santo não fazia isso no Antigo Testamento? Fazia. Só que não era claro para as pessoas do Antigo Testamento, porque Deus vai se revelando conforme a história vai acontecendo. O que eu sei de Jesus Cristo, Davi não sabia. O que eu sei de Jesus Cristo, Abraão não sabia. O que eu sei de Jesus Cristo, Davi não sabia. Cada vez ao longo da história Deus vai se revelando. E eu só posso falar sobre dons se eu tiver compreensão de que existem promessas a respeito do Espírito Santo. Foi isso que nós falamos no último culto. Uma coisa interessante que muita gente erra: os evangélicos acham que o Espírito Santo começou a atuar e a agir no Novo Testamento em Pentecostes. Isso não é verdade. Ele atua desde a fundação do mundo. Só que no Antigo Testamento, a linguagem que Deus escolheu usar foi uma linguagem mais enigmática. Símbolos, tipos que são personagens que apontavam para Cristo, sombras que são espécies de trailers que mostravam o que viria, enquanto a humanidade vai se desenvolvendo. Isso é um pilar da nossa igreja, porque nós somos aliancistas. É um pilar fundamental da nossa igreja, que a primeira aula do curso de membresia. E eu falei para vocês que as profecias, elas vão se cumprir no Novo Testamento. E tem uma coisa interessante. Primeira coisa que eu falei para vocês: as pessoas acham que o Espírito Santo existiu no Pentecostes. Isso é mentira. Ele existe desde a fundação do mundo. Cristo também existe desde a fundação do mundo, porque tem gente que acha que Cristo nasceu de Maria e passou a existir naquele momento. Não é isso. Ele encarnou, ele virou ser humano ali. Mas ele já existe desde a fundação do mundo. Só que tem uma coisa interessante que eu falei no último culto. Toda vez que se fala de Espírito Santo e Pentecostes, as pessoas desligam o Pentecostes e o Espírito Santo de Jesus Cristo. Mas João Batista, eu mostrei para vocês na Bíblia, ele diz o seguinte:
o ministério de Jesus Cristo, quando ele foi indagado, você que é o Messias, porque ele começou a batizar e pregar arrependimento. As pessoas começaram a perguntar para ele assim, ei, você é o Messias? Quem você é? Você é Elias? Quem você é? Ele falou, não sou Messias, eu sou o que prepara o caminho. O Messias que vem, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele, tá? E ele não vai batizar com água, ele vai batizar com Espírito e com fogo. Então, a primeira coisa que você precisa ter claro na sua mente é Cristo é o batizador. Através de quem? Do Espírito. Então, o batismo é uma consequência da morte e ressurreição de Cristo. O batismo está ligado à redenção. Por que eu sou batizado? Porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou e me justificou. Então, a consequência da morte e da ressurreição de Jesus Cristo se chama o quê? Batismo. Por que eu falo isso? Porque nós vamos ser contrários à linha pentecostal, que vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Eu me converto, eu posso ser cristão durante 1, 2, 3 anos, mas eu preciso buscar uma segunda bênção que vai me capacitar para missões, aonde eu preciso falar línguas estranhas. E eu tenho mostrado para vocês que isso não é bíblico. E aí, a partir disso, nós entramos em Atos 2. Eu comecei a mostrar para vocês o que aconteceu naquele grande dia. Muitas pessoas acham que o que aconteceu naquele dia foi que os apóstolos começaram a falar. Eu não sei qual a nomenclatura você mais gosta, seja labachúria, decanta, não sei como é que cada um usa uma nomenclatura diferente. Estou falando isso não para brincar, mas só para exemplificar. E o texto está claro que são idiomas humanos. Porque eles começaram a falar outros idiomas e pessoas ao redor do mundo chegaram lá e falaram, eu estou escutando o cara que é um pescador falar um outro idioma, eu estou entendendo ele glorificar Deus na minha língua materna. O que está acontecendo com esses caras? E o primeiro espantalho que nós derrubamos foi nesse texto. Não está falando sobre essa língua que nós tanto vemos as igrejas falarem. Tem uma segunda ideia de língua lá em Coríntios, a gente vai falar em outro momento. Mas o primeiro mito que a gente derrubou foi esse. Eu mostrei o texto para vocês. E mostrei que uma simples leitura deixa claro que toda a linguagem de Filipe é som como de o vento, é uma analogia. Línguas repartidas como de fogo. Línguas que pessoas entenderam no seu idioma materno. Então, a língua de Atos, inclusive os comentaristas mais renomados, até pentecostais, quando você abre o comentário deles, você percebe que eles estão de acordo com isso. Realmente eram idiomas estrangeiros. A não ser alguns comentários bíblicos, muito ali bebendo da teologia liberal, quem é mais teólogo sabe o que eu estou dizendo, aonde, por exemplo, eles falam que Lucas errou. Que Filipe errou. Lucas errou, desculpa, falei Filipe antes, né? Que Lucas errou. Ele vai dizer assim, olha, Lucas, como era alguém que não entendia a linguagem, ele olhou aquilo e achou que era uma linguagem que não era idiomática, era uma linguagem estática, de êxtase, que era sobre-humano, porque Lucas não entendia palavras estrangeiras. Tem vários comentários pentecostais, que é um baita de um exercício para poder tentar tirar. Mas quando você vai olhar para a igreja normal, é incrível. Quase todos os teólogos evangélicos pentecostais, eles falam o seguinte, quando aconteceu isso comigo, que eu preguei sobre isso quando eu era na igreja pentecostal, eu fui chamado no gabinete pastoral e ele falou assim, olha, você está errado. O que aconteceu em Atos 2 foram línguas de idiomas e, ao mesmo tempo, línguas dos anjos. Eu perguntava, pastor, mas está escrito onde? Não está escrito aí. Isso é por trás das letras. Isso é o oculto e o escondido. Acho que é uma expressão que você já escutou muito. Olha, eu oro e Deus me revela o oculto e o escondido. O que é o oculto e o escondido? Um negócio que não está escrito. Eu simplesmente vou lá e quero provar a experiência. Então, para a gente começar,
eu quero deixar bem claro. Vocês, olha bem para mim, vocês estão acostumados a criar teologia a partir da experiência de vocês. Teologia não se constrói a partir da experiência das pessoas, mas a partir das escrituras. Tá, pastor? Mas a Bíblia não é experiência de pessoas? É. Só que essas experiências de pessoas estão resguardadas por um período onde o Espírito Santo atuou para escrever a Bíblia. Você não está nessa época. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai querer defender um ponto de vista a partir da experiência do fulano que você viu, do ciclano que você viu, da tia, da avó, da mãe, do pai. E nós não podemos construir teologia a partir do que você viu. Nós precisamos construir teologia a partir das Escrituras. Eu estava lendo, por exemplo, um livro sobre dons, muito conhecido. O nome do livro é Dons. O autor é o Sam Storms. Ótimo escritor. E ele começa a defender os dons ali de uma forma que ele começa a contar um monte de história. Eu comecei a levar a história da irmãzinha da igreja tal, a história do fulano tal, a história no século XVI. Nós não construímos teologia a partir disso. Então, eu vou desrespeitar a tua experiência assim, sinto muito. Eu vi, foi feito, foi dito. Eu não sei que compreensão você tinha na época. Porque na época você tinha uma compreensão bíblica que qualquer coisa que você experimentasse, visse, você acreditava. Mas se hoje você tivesse compreensão de agora, será que você experimentaria e viveria aquilo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Pedro vai falar sobre o que está acontecendo, primeira coisa que Pedro fala, irmãos, ele não fala assim, irmãos, é porque nós sentimos, irmãos, é porque nós experimentamos. Ele fala assim, o que está acontecendo aqui é o que a Bíblia diz. O próprio Pedro usa um padrão escriturístico para mostrar o que tinha acontecido. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender como é que Pedro entendeu o que aconteceu em Pentecostes. Ele estava lá, correto? Vamos entender qual foi a visão dele sobre isso. Porque eu sei que isso é muito difícil para a gente que está aqui e veio de outro contexto, porque você ficava impressionado com a experiência de homens. Você olhava, o irmão pulou. Nossa, está cheio do Espírito. O irmão falou uma profecia, está cheio do Espírito, sem base bíblica nenhuma. Sem base bíblica nenhuma. Então, se eu não tiver base bíblica, meu irmão, eu vou ter que aceitar qualquer coisa que vier. Vou repetir a briga que existe. Os pentecostais clássicos falam o seguinte, a língua de verdade é o labachúria. Aí surgem as igrejas de periferia pentecostais, que elas começam agora a ter um novo fenômeno, elas começam a girar. E agora, nos cultos, você precisa ficar pessoas ao redor delas para não dar porrada na cara um do outro. Essas pessoas falam decouve, elas mudam a língua na hora de falar. Aí, os pentecostais clássicos dizem que aquilo não é Espírito Santo. Mas os que estão girando no manto e pulando dizem que é Espírito Santo e que os pentecostais clássicos não dão lugar o suficiente. Vocês estão entendendo? E aí, meu irmão, começa a surgir muita coisa. E eu falo para alguns amigos pentecostais, se você tem liberdade para mover no Espírito, você tem que dar liberdade para todo mundo que mover. Agora, uma coisa que é certa, eu não tenho nenhuma nomenclatura para dizer quem está certo. É o que fala labachura, é o que fala decova, é o que fala demanto. Falei para vocês que agora as igrejas mais church falam mais bonito. É inglês agora. O sotaque é inglês. E aí, quem é de uma igreja mais rica, mais church, acha que o pentecostal clássico e o pentecostal mais ali de periferia, que é o que gira, acha que aquilo ali não é o Espírito. Aquilo lá é uma meninice. E agora? Aí tem o reformado, que fala que tudo é meninice. Então é uma briga, é uma discussão que existe. Mas não é para a gente estar brigando com ninguém. A gente precisa entender o que a Bíblia diz. E não ter medo. O que a Bíblia diz? O que aconteceu naquele dia? Então, o que eu quero responder para vocês hoje? Será que aquele Pentecoste que aconteceu
Da forma que aconteceu. Pastor, como é que foi que aconteceu? Eles já eram nascidos de novo. Depois de alguns anos de nascido de novo, eles foram batizados com o Espírito Santo para poder evangelizar o mundo com a evidência de línguas. Será que isso é normativo? O que significa normativo? Será que isso é um padrão que tem que acontecer para todo mundo? Você só é um cristão de verdade se você passar por um evento igualzinho? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque quem não passa por isso fica sentindo mal. Meu Deus, por quê, Senhor? Tu não me amas, eu não tenho isso. Eu sei que parece espiritual se eu subisse aqui e de repente começasse a falar várias línguas. Tem duas coisas que assustam as pessoas. É demônio e falar em línguas. Tu quer ver o crente atento? Manifesta um demônio ou fala alguém em línguas. A pessoa começa a ficar... Alguns têm medo, alguns são curiosidade, alguns acham que Deus está aparecendo naquele momento. A pergunta é normativo ou não? Então vamos olhar o discurso de Pedro. Vamos tentar entender, amém? Presta atenção de vocês, nós não conseguimos falar tudo, mas o que for necessário dentro desse tempo a gente vai tentar falar com vocês. Atos 14. Ele começa assim, ó. É Atos 2, 14, tá? Atos 2, versículo 14. Vocês já estavam abertos em Atos 2 aí, né? Atos 2, versículo 14. Todos acharam? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Primeiro ponto aqui, ó. Quando eles começaram a falar outros idiomas, as pessoas que estavam vendo falaram assim, pá, de longe, quem está vendo de longe, eles glorificando a Deus, vendo aquele barulho e fala assim, rapaz, esse cara é tão bêbado. Um bando de pescador, esse horário, glorificando a Deus e falando um monte de coisa. Então, em outras línguas, lembrando, tem um cara que é de Roma, ele entende o cara que fala de Roma, mas o outro ele não entende, né? É um idioma diferente. Então, aquela loucura para eles começaram a achar que eles estavam bêbados. A primeira coisa que Pedro vai estabelecer, nós não estamos em êxtase, nós não estamos desequilibrados, nós estamos conscientes. Isso é muito importante para a gente. Estar cheio do Espírito, estar com o Espírito, não é estar desequilibrado, não é estar em êxtase ou estar sem controle de si. Porque na maioria das perspectivas, estar cheio do Espírito Santo é perder o controle de si. É a famosa liberdade, entre aspas, do Espírito, aonde você pode mover livre. Aí esquecem de ler todo o texto, quando Paulo fala da liberdade do Espírito, é a liberdade para não pecar, tá? Ninguém quer usar essa liberdade, né? Sabe a liberdade? Olha, irmão, você é livre para dizer não para o pecado. Ah, não, eu não quero isso. É incrível essas coisas. Então, é muito importante você entender a primeira coisa. Pedro, ei, eu vou explicar isso aqui. Não tem ninguém porre, bêbado. Nós estamos conscientes. O que está acontecendo aqui, ele vai falar, é algo que nós esperávamos. Aí ele continua dizendo, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Como era Páscoa, eles estavam de jejum. E ninguém bebia esse horário nessa época. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha ele explicando. Gente, está todo mundo consciente. A gente está alguns dias aguardando isso aqui acontecer. Jesus tinha dito para eles, fiquem num só lugar reunidos, orando, que o Espírito vai vir sobre vocês e vocês receberão poder para ser testemunhos até os confins da terra. Que é o famoso, quer ser testemunho, não é soltar kamehameha nas pessoas, não. É capacidade de falar sobre o Evangelho, de explicar para as pessoas quem Cristo é, quem Deus é e o plano de salvação. Ele vai dizer o seguinte, o que está acontecendo aqui é o que foi descrito por Joel. E agora ele vai usar o texto bíblico de Joel, capítulo 2. Ele vai parafrasear essa profecia. Vamos ler aqui. Versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos ou sobre toda a carne, depende da tradução que você tiver. Uma coisa que é interessante, ele vai dar uma mudada. No texto de Joel, está escrito assim, ele dá essa profecia, profeta, e ele fala assim, depois disso vai acontecer tal coisa. Pedro vai mudar aqui, ele vai falar nos últimos dias, ele não vai falar depois disso, ele usa a palavra nos últimos dias. Aqui nós temos outra coisa muito importante, enfatizando que para Pedro, o Pentecostes começava a marcar a era final da igreja. Um momento onde todos ficariam em alerta, porque as últimas coisas começariam a acontecer para que a volta de Cristo acontecesse. Por que eu estou falando isso? O que é o Pentecostes? Ele falou, isso que aconteceu é o que Joel disse. Então a primeira coisa que ele falou, nos últimos dias. Então para Pedro, o que ele entende? Que eles estão numa nova era. Que era essa? Os últimos dias. Para eles é um momento de pura alerta, os últimos dias. Significado, preste atenção. A era messiânica começou com Cristo. E o Pentecoste é a prova histórica dessa era. Olha o que ele continua dizendo. Versículo 17. Nos últimos dias de Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui a gente tem uma coisa interessantíssima, porque quando eu falo derramar, a tua mente já está condicionada a entender o derramar, conforme aqueles cultos que a gente faz. Derrama, Senhor. Derrama. Não tem? A tua mente já está condicionada. Mas a pergunta que fica é, o que significa derramar? Olha para mim. O que significa derramar para um judeu? Não é para você, meu irmão. É para o judeu. O derramar, ele tem uma ideia muito interessante que diz o seguinte. Imagina comigo que agora começou o céu fechar, começou muito trovão. Caiu uma tempestade de água. Uma tempestade, imagina, a ponto de você ficar encharcado. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode, do nada, aquela chuva que caiu, voltar e cair de novo? Pode uma vez você ser encharcado, aquela água que te encharcou, voltar de onde ela veio? Por exemplo, essa ideia do derramamento significa que não seria em pouca medida, preste atenção, por que em pouca medida? Vocês lembram que no Antigo Testamento, o que eles entendiam do Espírito Santo? Ele vem e capacita o fulano aqui, ele vem e capacita o rei aqui, ele vem e capacita o profeta, não era isso? Primeira coisa que a profecia diz, a promessa, não vai ser seletivo. Vocês vão perceber agora que eu vou derramar sobre todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa agora vai ter clareza sobre quem eu sou, sobre quem o Espírito é. Eu habitarei agora de forma clara em todo tipo de pessoa. De forma definitiva. Uma vez encharcado, foi encharcado. Então a ideia do derramar, meus irmãos, é o quê? De uma vez por todas, todo o ser de vocês serão encharcados pelo Espírito Santo. O que significa isso? Vocês serão totalmente habitados pelo Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso bem claro? Porque eu preciso olhar para você e dizer, olha aqui para mim, por favor, valorize o Espírito Santo que habita em você, porque você já tem ele. Quando Davi peca e fala assim, Deus, não retira de mim o teu Espírito, quando você vê a linguagem do Antigo Testamento, Deus manda o teu Espírito, é óbvio que eles vão falar isso, porque a compreensão deles é o quê? O Espírito não habita em mim, ele só vem me capacitar. Mas no Novo Testamento, essa teologia está clara. Ele está com você. Por que ele está comigo? Porque é uma promessa de Cristo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, se tu está em crise agora, espiritual, você não precisa chamar vem. Você precisa se encontrar com ele aqui dentro. Perceber ele atuando em você, em cada luta, em cada dor, em cada dificuldade. Toda vez que ele te lembra algo, ele te faz sentir vontade de algo que é de Deus. E você está dizendo, não, você não reage.
Lembra que nós ensinamos na santificação, no curso de membresia? O que é a santificação? O Espírito ajuda na nossa santificação, mas nós temos nossa responsabilidade. Ele lembra as palavras de Cristo, nós estudamos a palavra de Cristo. Ele convence a gente do pecado, a gente reconhece e se arrepende. A gente ora e ele nos ajuda a orar. Vocês estão entendendo? Então não dá para ser um irresponsável biblicamente, não quer comunhão com Deus, não quer perceber o Espírito Santo, não quer fazer nada, quer chegar num culto e ter um transe de êxtase para resolver todos os seus problemas. Você é um irresponsável. E, infelizmente, as igrejas estão compactuando com essa irresponsabilidade. Vem aqui, irmão, na frente. Você, que não está nem aí para Deus, não percebe no teu dia, não glorifica e não honra a obra do Espírito Santo, vem que eu vou pegar a minha unção, que eu busquei sozinho, e vou jogar um pouco em ti, e aí vou resolver teus problemas. E aí vai crescer um monte de crente que vem para o culto para ter isso. Não vem para compartilhar a grandiosidade da salvação que Cristo salvou outras pessoas. Aí tu é tão egoísta, que tu só fica satisfeito se Deus falar diretamente com você. Ai, a palavra não falou comigo, aí eu queria que ele levantasse a mão, apontasse o dedo para mim e falasse, eis que te digo agora. Você é um egoísta. Você não deveria nem entrar na igreja. Igreja é um lugar de confraternizar que Cristo tem salvado uma família. Então nós, como evangélicos, precisamos de uma vez por todas valorizar a obra do Espírito Santo que acontece desde o momento que eu começo o meu dia. Vocês acham mesmo que vocês vão chegar aqui uma semana completamente horrível, sem reconhecer o Espírito Santo na vida de vocês e vão resolver o problema de vocês aqui? Aí tu sabe o que as igrejas começaram a fazer para resolver esse problema? Faz evento. Eventos com imersões sonoras, luzes, aí tá todo mundo chorando, volta para a realidade segunda-feira. Não ora, não lê Bíblia, não reconhece o Espírito Santo convencendo sobre o pecado, mostrando a direção, não faz nada. Sabe o que eu faço? Segunda-feira eu recarrego a minha bateria. Igreja não é lugar de recarregar a bateria. Igreja é lugar de perceber e ver a grandiosa salvação de Cristo na prática. Vocês foram salvos por Cristo Jesus e o Espírito Santo habita em vocês. Se vocês não vieram para glorificar isso, cara, vocês não sabem o que é cultuar o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a tua dor interna, a tua crise espiritual, não é porque você não tem um espírito, é porque tu é um egoísta. Tu quer o teu ministério, é o teu dom, é o espírito do jeito que tu quer. E quando tu continuar fazendo isso, tu vai ser amassado. Vai ser amassada, tu perceber que não é sobre você, é sobre a glória de Deus, soberano e poderoso. Enquanto você não aprender a glorificá-lo, entender que o mundo não gira à tua volta, você vai viver uma vida bastante complicada. Você vai sofrer um tanto, porque você não sabe o peso que sai dos ombros, quando a gente percebe que é sobre ele, não sobre a gente. A gente é uma porcaria. Ele é quem nos conduz, ele é muito misericordioso. Então Pedro está dizendo o seguinte, o que está acontecendo aqui não é um Pentecoste que vocês vão buscar em todo o culto, uma experiência igual, não. O que está acontecendo aqui foi uma promessa. Essa promessa, ela marca um ponto importante na história. Lembra que eu falei no início? Deus escolheu se revelar através de atos históricos. Queda, Noé, Abraão. Cada momento que ele toca a história, ele mostra quem ele é. E não só apenas ele toca a história, ele se torna a própria história quando se encarna em Cristo. Então o Pentecoste é fruto de mais um ato histórico. É Deus falando assim, porque Cristo ressuscitou, a partir de agora, vocês podem ser morada. A partir de agora, a minha igreja é coordenada, organizada e direcionada pelo meu próprio Espírito. E é o que Paulo diz. Ninguém conhece o homem a não ser o seu próprio Espírito. Ninguém sonda as profundezas de Deus a não ser seu próprio Espírito. E Paulo vai dizer, e esse Espírito habita em vocês. A partir desse momento nós podemos conhecer um pouco de Deus. O Espírito Santo na gente mostra que nós não estamos sozinhos, que 24 horas Deus está conosco e que Ele permite a gente conhecer quem Ele é.
Aí você está querendo o quê? Que alguém toque na tua cabeça e você receber uma descarga de energia? Faz o seguinte, pega o teu dia a dia, toma vergonha na tua cara e vai reconhecer ele no teu dia, desde o dia que tu acorda. Para de reclamar, para de renegar ele, para de dar prioridade para outras coisas. Isso ninguém quer. Mas se eu trago um convidado internacional aqui, todo mundo na expectativa, ele jogando poder, baita de instrumentista, um som de 60 mil, aqui, aquela emoção igual de um show do Rock in Rio, é uma maravilha. Nós tivemos um evento agora, estádio cheio de mulheres buscando ao Senhor. Tudo bem. E segunda-feira? Quando tu acordar, o que vai acontecer? Teu humor desequilibrado, tu vai pecar contra o Senhor, tu não vai dar atenção para Ele. Esse tipo de pregação, meus irmãos, ninguém vai querer. Então Pedro está deixando bem claro, o que aconteceu em Pentecostes era uma promessa. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que vem para o culto querendo um Pentecoste todo culto. O Pentecoste aconteceu uma vez e eu já tenho os frutos dele na minha vida. O Espírito Santo está comigo. Eu não preciso pedir um novo Pentecoste. Eu preciso criar vergonha na cara e reconhecer a obra soberana de Deus habitando em mim. No meu dia, quando eu levanto para trabalhar. Porque fica todo mundo dizendo, estou frio. Claro, muito ingrato. Muito ingrato. Quer ser crente agora, aqui, num evento, quando um pregador famoso vem. Essa não é a vida real. Meus irmãos, essa não é a vida real, é difícil. O pecado nos assombra todo dia. E é por isso que Cristo falou para os apóstolos, eu não deixarei vocês órfãos. Eu estarei com você porque Deus sabe, através de Cristo, que nós somos frágeis. O pecado é uma coisa horrível na nossa vida. E o Espírito Santo está com a gente justamente para que a gente possa suportar e passar por isso. Então não chega na minha mente você falar labachúria e falar mal de alguém, labachúria e ter raiva de alguém, labachúria e ter mágoa de alguém. Não tem como. Não tem como você falar labachúria e dizer que a Bíblia esfria. Quem foi que inspirou a Bíblia? Como é que o mesmo Espírito que inspira a Bíblia é o Espírito que a pessoa cheia do Espírito diz, não pode ler Bíblia? Não tem nexo. Mas a gente é tão massa de manobra que qualquer pessoa que faz um teatro, você fica impactado. Porque você tem problema financeiro, você tem problema emocional, você pode ter problema psicológico, você pode ter uma doença física e você quer resolver isso na marra. Qualquer coisa fácil que as pessoas te oferecerem para você poder curar o que você está sentindo, você pega e agarra. Agora, e se Deus estiver te amassando? Para que tu reconheça Ele no teu dia. E aí? Olha o que Pedro vai continuar dizendo. Eu parei no derramamento. Ele fala, vai acontecer um derramar. Por que ele fala um derramar? Porque o judeu, ele não tem compreensão de que o Espírito está em todas as pessoas. Para o judeu, a teologia que ele tinha na época é, ele capacita reis, capacita profetas. A gente que é alguém comum, não tem ele. Vocês estão entendendo? Eles não tinham conhecimento teológico que nós temos. Só que agora, Deus escolheu esse momento para mostrar, eu darei o meu Espírito para todo aquele que crê. Não é só sobre reis, não é só sobre profetas, é para o jovem, é para o velho, é para o adulto. Eu farei morada, mas não significa que ele não fazia isso antes. Só que não era revelado isso antes. Um exemplo que eu conto para vocês é, as pessoas sabiam que o nome era Jesus? Não. Primeiro é Emanuel, mas para Adão e Eva era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Era só isso que eles sabiam. Foi assim que Deus escolheu se revelar aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Isso é muito importante, porque senão você fica pegando os livros de dom
ler sem ter uma base exegética de Bíblia do todo. E é isso que eu tenho conversado muito com a liderança aqui da igreja. Nós precisamos ter uma linha exegética onde a gente consiga interpretar a Bíblia como um todo. Pedro fala o seguinte, ele vai derramar nos últimos dias. Olha o que ele continua dizendo, 17. Sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui tem uma coisa bem importante. Porque, de novo, se eu venho de um contexto pentecostal, eu acho que isso aqui é aquilo que acontece em todo culto. Aquela bagunça que acontece, infelizmente. São todas que fazem isso? Não. Mas mais de 80%. Começa a acontecer uma bagunça. O que é o profetizar, ter visões e ter sonhos? Será que é a mesma coisa que a gente acha que é? Quando ele fala filhos e filhas, primeira coisa que ele quer falar, sem distinção de sexo. Jovens e adultos, sem distinção de idade. Isso é muito importante. Ele fala também, por exemplo, servos e servas. Não apenas pessoas subordinadas, mas pessoas dignas diante de Deus. Agora a gente vem para a grande luta. O que é se profetizar? O Stott levanta algo importante sobre profetizar. Ele fala o seguinte, engraçado. Na profecia de Joel fala que as pessoas profetizariam. Só que no próprio livro de Atos tem pouca profetada, não tem profeta. São profetas, eles são ali poucas pessoas e você tem ali duas pessoas fazendo profecia. Poxa, mas Joel não diz que o pessoal ia profetizar? Por que não aparece? Porque parece que perde importância o ser profeta, o profetizar. Porque você tem que entender que a profecia ela tem um objetivo, correto? Qual é o objetivo da profecia? Falar algo sobre o futuro que vai acontecer, algo dado de Deus para o homem. Olha, no futuro vai acontecer tal coisa. Ou a profecia pode ser Deus falando para o homem, para o profeta chamar a atenção das pessoas, porque senão algo futuro vai acontecer. Se a gente fosse exemplificar com outra palavra profecia, significa a voz de Deus. Profecia é quando Deus fala através da boca de homens ou de mulheres. Toda vez que Deus deu profecia para alguém, a pessoa falou da parte de Deus algo que ele queria que comunicasse. Então, quando a gente olha para Atos e você vê que não tem muita profecia e que a figura do profeta perde força, a gente começa a perceber que o que Joel está querendo dizer e o que Pedro está querendo dizer é algo mais genérico. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando o Espírito for derramado, todos poderão falar em nome de Jesus. Aí você pode falar, mas por quê? Porque isso não acontece antes. Quem fala em nome de Jesus, de Deus é profeta. Agora, nós temos um marco interessantíssimo. Porque as igrejas vão começar a se formar e você vai começar a ver pessoas podendo evangelizar, falar sobre quem é Cristo. Isso acontece no Antigo Testamento? Não, porque Deus falou, não se misture com os outros povos. O judeu no Antigo Testamento, ele evita ter contato com outros povos. E quando ele tem contato com outros povos, quem evangeliza ele são os outros povos. Só que agora, com Cristo revelado, com de fato o Espírito revelado a todo mundo, homens, mulheres, jovens, adultos, todos eles profetizariam, todos eles teriam visões. O que acontecia na visão? Toda vez que você tinha uma visão, Deus te revelava algo. Quando você tinha uma visão, Deus te mostrava algo. Quando você profetizava alguma coisa, geralmente estava ligado à visão e ao sonho que você teve. E eles falavam em nome de Deus, uma mensagem de Deus. O que nós fazemos hoje aqui? Nós falamos em nome de quem? De Deus. Uma palavra que vem de Deus. Então, meu irmão, hoje você pode ver uma criança falando do Evangelho. Não estou falando aquelas crianças que estão na moda, que sobe no altar de terno e imita adulto. Isso é a pior coisa que existe.
uma criança que fala igual adulto. Criança evangeliza igual criança. Adolescente evangeliza igual adolescente. Vocês já viram? Um menino de 3, 4 anos, 5, fala com voz de adulto, expressões adulto, ainda usa uma linguagem antiga, dos anos 90. Ele está imitando aqui. O que eu estou falando para vocês agora é que, com a clareza do Espírito Santo, vai acontecer um fenômeno na Bíblia. A partir de agora, não vai ficar restrito só para os judeus. Os samaritanos vão ter acesso. Os gentios vão ter acesso. E eles vão falar sobre Cristo. Exemplo, Paulo manda uma carta para a igreja de Roma que foi fundada sem ele ter ido lá. A pregação do evangelho não ficou limitada aos apóstolos. Eles eram aqueles que iam supervisionar para poder ir lá ver se realmente aquilo era fruto correto. Mas quando Paulo manda uma carta para os romanos, ele nem tinha ido lá. Ele mandou a carta para que ele pudesse ir lá e depois evangelizar a Espanha. Só vocês terem uma noção. Pessoas começaram a evangelizar, a fundar igrejas. E a missão dos apóstolos era viajar para supervisionar alguns lugares que já tinham comunidades ali. Frutos da onde? Desse dia aqui do Pentecostes. O evangelho se espalhou. Então agora sai do seio do judeu ali, do meio judaico, e vai para o mundo. Você vai ter jovens, adultos e velhos falando sobre a grandiosidade de Deus. Falando sobre a salvação, a redenção. São profetas em nome do Senhor. São sacerdotes em nome do Senhor, porque Cristo habita neles. Quem vai dizer isso? Hebreus vai dizer, porque o Espírito habita em vocês. O sacerdote Jesus Cristo habita em vocês. O profeta Jesus Cristo habita em vocês. Porque agora vocês têm o Espírito Santo. Então hoje a gente fala em nome de Deus. A gente ensina sobre Deus. A gente vive uma comunidade cristã. Você pode sair daqui agora e falar para um parente teu. Não pode? Você pode fazer isso. Você pode sair daqui do Pará e ir para outro estado falar sobre Jesus para outro parente. Não pode? Você sabia que o judeu tem medo de fazer isso no Antigo Testamento? Porque ele tem uma lei dizendo: eu não quero você se misturando com outros povos. Toda vez que o judeu foi para fora das linhas, ele sempre se perverteu com deuses antigos. Quando a gente estava conversando essa semana, o judeu chegou a adorar Maloque, pega o filho recém-nascido, joga dentro de uma estátua tocando fogo. Vocês acreditam que tinha esse ritual? Os judeus chegaram a fazer isso. Olha que coisa interessante, eles chegaram a se corromper de tal modo. E aí Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão vendo agora o que Joel profetizou. Ele profetizou que chegaria um tempo em que ficaria claro quem é esse Espírito prometido. Esse Espírito prometido, ele será derramado a ponto de ser perceptível que ele está sobre nossas vidas. A partir de agora, é uma linguagem que o próprio Jeremias vai dizer. O Jeremias tem uma promessa, uma profecia do Espírito Santo, que ele fala assim: ninguém precisará mais ensinar vocês, porque eu colocarei meu Espírito em vocês. Sabe o que significa isso? Aquele ato de você poder entender quem é Jesus. Olha o que ele continua dizendo. Só ler uma coisa para vocês aqui, ó. O verbo profetizarão tem um sentido amplo, não restrito aos profetas oficiais. Por que eu estou falando isso? Porque quando você escuta a palavra profetizar, a gente é tão egoísta e tão ganancioso que tu já se acha que tu vai ser o Isaías. É incrível, o ser humano, ele acha que vai ser o Jeremias, então, nossa, profetizar, eu serei. Tem um texto que fala assim: vocês farão obras maiores que as minhas. Jesus falando. Rapaz, tem gente que acha que o que Jesus quis dizer é que ele vai ter mais poder que Jesus. O ser humano é um ser extremamente egoísta e individualista. Então, a busca da maioria das pessoas para defender algum tipo de dom é porque ela quer defender o seu mérito, o seu holofote, o seu ter poder.
Mas quando você olha hoje, Deus tem se revelado para pessoas de diversas idades. Como é que ele se revelava para as pessoas no Antigo Testamento? Através de visões, de sonhos e de profecias, não é isso? Não é assim que ele se revela às pessoas no Antigo Testamento? São as famosas teofanias. Qual é a linguagem que o pessoal do Antigo Testamento vai entender? Visões, sonhos e profecias. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. Lembra que uma profecia é algo bem enigmático. A profecia ela é enigmática, porque você só percebe quando ela acontece. Hoje, o evangelho chegou em todas as partes do mundo. A gente não tem visão sobre Cristo, a gente não sabe quem é ele. A gente não escuta a voz dele por meio da palavra. A gente não tem acesso a quem ele é, a gente não fala sobre quem ele é. Isso se espalhou para o mundo inteiro. Nesse exato momento está acontecendo culto em vários lugares, Isso é fruto do quê, gente? Esse marco histórico chamado Pentecoste. O Pentecoste não pode acontecer de novo, porque ele foi um marco histórico. Nós estamos vivendo os efeitos dele. Toda vez que você pede no culto, vem Pentecoste de novo, você está desvalorizando o que já aconteceu. Isso é muito sério. Para de querer uma coisa que tu já tem e começa a usar e viver da forma correta. Experimenta dar crédito para essa vontade no teu ser que te faz orar. Sabe quando você sente vontade de ler Bíblia, de orar? Quando você lembra que você está errado, que você tem que fazer alguma coisa que você não está fazendo. Você lembra? Sabe quando acontece isso? Tu acha que vem de ti, pecador, isso? Tu acha que é tu que sentiu vontade disso? É o Espírito Santo. Se essa semana você sentiu vontade de ler a Bíblia, ou de repente deu uma preocupação, meu Deus, eu estou sem orar, tu acha que foi tu que teve isso? Se tu errou essa semana e tu ficou triste porque tu errou, sentiu uma dor, sentiu vergonha, tu acha que vem de ti isso? Tu é tão pecador como eu sou, que se não fosse o Espírito Santo, a gente ia pecar sorrindo. Porque o pecado para a gente é satisfação. Ele não é dor. Orar, ler Bíblia, ter obrigações, para a gente, pecador, é ruim. Porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, quando a gente quer chegar em casa, a gente quer só ficar descansando. Toda vez que vem dentro de você uma vontade por Deus, um desejo por Deus, não vem de você. Isso está atingindo só a gente aqui? Está atingindo pessoas no mundo inteiro. Sabe por que nós temos acesso a isso? Sabe por que eu consigo explicar para vocês isso? Graças ao quê? Ao evento histórico chamado Pentecoste. Toda vez que Deus toca a história, ele revela quem ele é, quem eu sou e quem eu devo ser. Quem Cristo é, quem o Espírito é. O Pentecoste foi responsável por mostrar para a gente quem é o Espírito Santo. Agora a gente precisa viver conforme o que foi revelado naquele dia. O que foi revelado naquele dia? Uma coisa que é interessante aqui, que Pedro continua dizendo, e ele vai aqui no 18 e fala assim, que ele vai derramar sobre os servos, sobre as servas, derramarei meu espírito naqueles dias, eles profetizarão, 18, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar meu nome será salvo. Junto com o Espírito Santo sendo derramado, que é o que aconteceu no Pentecoste, lá quando eles estão recebendo o Espírito Santo, som como de um vento, línguas repartidas como de fogo, e eles falando a grandiosidade de Deus em idiomas diferentes, a profecia diz, a promessa, que aconteceriam alguns sinais, prodígios e maravilhas. Eu não vou entrar aqui, porque aqui tu vai ter várias linhas discutindo isso daqui. Mas eu vou deixar duas ideias. Pode ser que esses sinais já estivessem acontecendo. Por exemplo, quando Cristo morreu na cruz, que o céu fica negro, acontece terremoto, ali pode ser uma das evidências do que Joel, começando o que Joel estava dizendo que ia acontecer, alguns sinais acontecendo
no planeta Terra, e cada vez que passam os anos, coisas vão acontecendo. E aí vai entrar todo um debate, porque tem uma galera que vai dizer, toda vez que acontece uma guerra, Jesus está vindo porque agora cumpriu a guerra que está na Bíblia. Só que desde o dia de Jesus, que ele subiu, está acontecendo guerra. Então vai ter uma linha que vai dizer, essas guerras estão acontecendo desde o momento que ele subiu. Vai ter gente dizendo, não são essas guerras, sempre a próxima que vem é a guerra da volta de Jesus. Não vou entrar nesse mérito, mas a profecia dizia, vai ser derramado o Espírito Santo. Onde é que aconteceu o derramamento? No Pentecostes. Os prodígios, pode ser um caos político, envolvendo guerras, envolvendo doenças, coisas naturais no planeta Terra. Ele fala também sobre prodígios, que está muito marcado nessa era da igreja. Essa era da igreja, já em Cristo, é marcada por prodígios. Cristo, ele vem trazendo consigo vários prodígios e maravilhas, curando, expulsando demônio, fazendo milagres. Isso continua na vida dos apóstolos. Eles continuam curando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Então, o que Joel está dizendo? Cara, está cumprindo hoje o que Joel falou. Isso aqui não é algo do acaso, não é a gente que do nada. Isso aqui é fruto de uma promessa de Deus, através do profeta Joel. Então, como é que a gente fica diante disso? Todo ato histórico marca quem Deus é e quem nós devemos ser. Mostra quem Cristo é e o que ele fez. Mostra que o Espírito Santo é e o que ele faz. Por isso, meus irmãos, o que esse pastor que vos fala quer chegar aqui em conclusão com vocês? Vocês vão sair daqui. Vocês vão dormir. Se Deus permitir, vocês vão acordar. E o sacrifício de Cristo na cruz, morrendo pelos teus pecados, ressuscitando, te deu a recompensa que não era merecida por você, o presente que não era merecido por você, de ter o Espírito habitando em você. Então você vai sair daqui com o Espírito habitando em você. Você vai dormir com o Espírito habitando em você. Você vai acordar para trabalhar com o Espírito habitando em você. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero ver na tua semana o fruto do Pentecostes. Para que nunca mais a gente tenha aquela hipocrisia de falar, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Quando na verdade ele já veio. Deus não é moleque. Vocês estão me entendendo? Deus não é moleque. Deus, ele tocou a história. Deus fez tudo isso daqui. Para tu achar que tu está sozinho. Para tu achar que Deus está distante. Para tu querer buscar um Espírito Santo que está fora. Quer dizer que isso aqui tudo foi feito. Cristo morre na cruz. Vence a morte. Faz coisas extraordinárias acontecer para marcar a história. Para chegar um bando de crente no culto. Faz como em Pentecostes. Pelo amor de Deus. Nós temos uma responsabilidade agora. Viver como alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. Aí Paulo vai falar em Romanos, se é que ele está dentro de vocês. E pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui que não passaram pelo novo nascimento. Isso é mais sério do que vocês imaginam. Porque a evidência do Espírito Santo, uma das principais evidências é falar sobre as grandiosidades do Espírito, do que Deus fez na redenção. É observar o que o Espírito faz dentro da gente. Você quer se sentir cheio de Deus? Você quer sentir um avivamento interno? Começa a valorizar essas coisinhas que acontecem dentro de você, que você está sentado no sofá, mexendo no celular e vendo um vídeo. Vai orar. Tu não ora faz tempo. Está errando naquilo. Sabe isso que tu percebe em ti? Começa a dar crédito para isso. Porque qualquer coisa contra qualquer pecado que você faça não vem de você porque tu gosta de pecar. Qualquer coisa de devoção a Deus que tu sente vontade de fazer, não vem de você. É por isso que Deus colocou o Espírito dele na nossa vida. Então eu posso estar diante aqui de várias pessoas
que são extremamente irresponsáveis e não valorizam nem um pouco o Espírito Santo. Então, que você possa aproveitar essa paz com Deus que o Espírito Santo traz em você através de Jesus Cristo. Ele continua dizendo aqui, para a gente encerrar. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Essa parte escatológica que eu não vou entrar, porque, como eu te falei, tem os debates, eu vou passar, é outra pregação. Mas tem uma coisa interessante aqui que ele fala. A partir desse momento, sabe o que ele vai fazer, gente? Ele vai ligar o Pentecostes a quem? A Jesus Cristo. Olha o que ele diz. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 27. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Olha para que serviam os milagres e as curas, para provar que ele era filho de Deus. 23. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse, ele vai citar uma outra passagem de Salmos: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Algumas pessoas no antigo Israel achavam que esse salmo Davi estava falando sobre ele. Só que a gente sabe que Davi morreu e está enterrado. E aqui nesse texto Davi fala que Deus seria com ele a ponto dele não ficar morto e o corpo dele não sofrer decomposição. Quem passou por isso não foi Davi, foi Cristo. E aí, o que Pedro está fazendo aqui? Ele está falando, sabe aquele salmo de Davi? Ele estava falando sobre Jesus Cristo. E hoje se cumpre de forma definitiva todos os estágios na história da redenção. Aí ele continua dizendo, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí ele fala 29, irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu túmulo está entre nós no dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que poria dos seus descendentes no trono. Você sabe lá em Mateus que Cristo é da genealogia de Davi. Provendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quem foi que derramou o Espírito Santo? Foi Jesus. O derramamento do Espírito Santo está ligado à cruz e ressurreição de Cristo. Por isso nós acreditamos que no momento que a gente se converte, nós recebemos o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é o novo nascimento. É o momento que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Vamos continuar. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor. Olha que coisa interessante, ele falando isso no Antigo Testamento. Deus disse ao meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? É Jesus Cristo. Sentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu,
Arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Vocês percebem que não tem essa linguagem batismo, né? Aqui, né, você recebe derramamento, dom do Espírito. Mas é a mesma coisa, são sinônimos, derramamento, dom do Espírito, batismo do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns teólogos pentecostais que ele tem uma nomenclatura para cada coisa. Batismo é uma coisa, dom é outra coisa, derramamento é outra coisa. Então, no culto, eles buscam as 3 coisas. Vamos buscar o dom, vamos buscar o derramamento, vamos buscar o batismo. E todos os grandes comentaristas reformados deixam claro que são sinônimos, tá? Vários textos bíblicos mostram, através do contexto, que existem vários sinônimos para esse derramamento do Espírito Santo. Pode ser dom, derramamento, batismo. Ele continua dizendo, onde é que nós paramos? Versículo... Onde é que eu parei? 38, né? Aí Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Olha a promessas são para os nossos filhos, para todos nós e para todos aqueles que o Senhor chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salve-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pergunta da noite que fica é, por que os 3.000 não passaram pelo mesmo evento que os discípulos passaram no Pentecostes? Por que eles não falaram em línguas? Qual deve ser o normativo para a igreja? 120 ou 3.000? Como é que eu vou criar uma teologia obrigatória para todo mundo, sendo que 120 pessoas passaram por isso? Em um único momento exclusivo na Bíblia, eu tenho só aqui em Atos 3.000, depois mais 3.000 pessoas, são 6.000, e eu não estou contando cabeça de mulher e nem de criança. São 6.000 cabeças de homem. Nenhum deles passaram pela segunda bênção. São menos crentes? Logo, eu não posso impor uma segunda bênção. Eu não posso impor sobre as pessoas uma segunda bênção. Por quê? Porque o dia do Pentecoste foi um marco histórico. Deus estava mostrando na história, estou cumprindo o que eu disse que ia fazer. Cristo morreu, ressuscitou, só que quando ele ressuscita, ele sobe aos céus e a ressurreição dele gera um presente para a gente, a descida do Espírito para morar. Então, assim como a morte de Cristo não pode se repetir, a ressurreição de Cristo não pode acontecer 2 vezes, o Pentecostes não pode acontecer 2 vezes. Ele já aconteceu e nós estamos vivendo os frutos dele. Os frutos disso. Você já tem o fruto disso dentro de você. Mas talvez você seja tão egoísta, tão individualista, que você passa a semana inteira sem perceber a beleza que habita dentro de você. Ele está o tempo todo te direcionando a ter uma vida cristã correta. E você finge que está sentindo alguma coisa e não dá atenção. Que a gente possa sair daqui glorificando a grande obra de Deus. Nós temos o Espírito habitando na gente. Você pode ficar de pé? Vamos ceiar. Então nós sabemos hoje que nós estamos na era dos últimos dias. A revelação está completa. Tudo que Deus tinha que revelar já está claro. Quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. A Trindade está revelada. Agora, nós precisamos, como servos do Senhor, viver todo esse conhecimento pleno que nós temos. Aí sabe o que acontece? O crente abre a Bíblia e quer que Deus faça os eventos históricos de novo. Ah, eu quero ser Moisés. Eu quero ser Abraão. Eu quero ver o mar se abrir de novo. Eu não quero ver o mar se abrir, meus irmãos.
Eu quero viver a vida que Deus me proporciona através do Espírito Santo. Agora eu posso entender quem é Deus, naquilo que Ele me permite. Eu sei quem é Cristo. E eu sei quem é o Espírito Santo. Não tem alegria maior do que isso. Que vocês possam cear essa noite com essa alegria no coração. Nós temos acesso a quem de fato Deus é. Aquilo que o ser humano pode entender de Deus, nós temos acesso. E a alegria no coração de vocês deve ser nisso. O Espírito Santo habita em vocês. Que vocês possam valorizar isso no coração de vocês. Que vocês possam jogar a individualidade de vocês fora. E se alegrar com isso que está acontecendo aqui. Nós estamos juntos aqui. E num momento como esse, é isso que nós vamos celebrar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora comigo. Vamos orar. O que é que nós vamos orar agora? Você vai apresentar esses símbolos para Deus, que é a partícula e o cálice. Você vai pedir que no momento que a gente for tomar e comer, a gente consiga lembrar o que Cristo fez, a ressurreição dele e o que nós ganhamos com isso. Lembrar o quanto pecador nós somos e nós não somos merecedores, e a gente possa se conectar espiritualmente com o Senhor através disso. Vamos orar por esse símbolo, para que esse símbolo seja algo que realmente toque a nossa memória. Então não adianta você tocar nisso e não lembrar de nada. Tem que tocar nisso, comer e lembrar. E a partir do momento que eu lembro, eu oro em gratidão ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e agradeço a Ele por tudo que Ele representa na minha vida. Vamos orar? Pai querido e amado, estamos aqui nesse momento, dando honra e glória ao Teu nome. Estamos diante dos dois principais símbolos que nós temos, que é o cálice e a partícula. Que a gente, quando for tocar neles, a gente possa lembrar a grandiosa redenção que o Senhor nos deu. Tudo que Cristo fez, passou sem merecer, tudo que nós recebemos sem merecimento próprio, que isso possa levar a gente à memória. E a partir do momento que isso leve a nossa memória ao lugar correto, a gente comece a te engrandecer. Primeiro pedindo perdão pelos nossos pecados, já conhecendo que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. E depois te glorificando por estarmos aqui para a honra e glória do Teu nome. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem passar.